Cara, constantemente a gente vê por aí a galera falando que design gráfico é uma área mais atual, uma área da nova geração, uma área movida pelos jovens. Coisa que eu já estou quase calva de falar que não é verdade. Já falei pra você várias vezes que design tá aí desde sempre, acompanhando a sociedade, desde quando o ser humano precisa dessa comunicação direta com outros, o design existe. Então, que esse papo de que design é uma área que tá em alta, design é uma área nova, é completamente sem noção. Mas existe uma associação bem interessante que a gente pode fazer entre o público jovem e design gráfico. Quando a gente pensa no público mais jovem, com a galera com menos idade, enfim, a gente atrela esse pensamento a essa ideia de um pensamento mais pra frente, uma mente mais aberta a novas experiências, a novas ideias, pessoas que abraçam o novo. E eu acho que é aqui que a gente pode concordar que design gráfico é uma área jovem, mas não por ela ser uma área nova na sociedade, e sim por ela necessitar desse pensamento mais aberto, dessa mente mais aberta. E aí, qual vai ser o seu maior problema, a sua maior dificuldade dentro do design? Ter a mente fechada. Se você for um ser humano que tem uma mente fechada, você vai ter um problema muito grande dentro do design gráfico. Se você for aquela pessoa que se apega ao tradicional e se fecha para o novo, pode ter certeza que todas as vezes que você fechar a sua mente e não se permitir enxergar coisas novas, você está deixando alguma oportunidade muito incrível dentro do design passar. Porque o design gráfico é uma área viva, ela acompanha as mudanças do mundo, mudanças de comunicação, de tecnologia, ela acompanha a mudança de relação entre um ser humano com o outro. Então aqui não tem como você se apegar a um pensamento, se apegar a uma ideia e decidir carregar aquilo pro resto da sua carreira. Na verdade, você até pode fazer isso, mas você vai ficar pra trás. E isso acontece porque o design, ele acompanha as adaptações e mudanças de relacionamento, comunicação e conexão humana. Sempre que a gente tem uma troca muito expressiva de geração, a gente tem algum tipo de mudança dentro do design. Porque essa nova geração tem o seu próprio estilo, o seu próprio jeito de comunicação, a sua própria forma de se conectar com outras pessoas. Então, o design, que é a área da comunicação, que é levar informação para as pessoas, ela precisa acompanhar isso. E isso é algo que você consegue ver de forma expressiva no seu dia a dia. Se você pegar, por exemplo, embalagens de produtos de anos atrás, você vai ver a diferença de lá para os de agora. Você vai ver que mudou muito, não só a embalagem de produto, mas o produto em si. Você vai ver a diferença em identidade visual. Tudo isso muda muito quando a gente tem algum tipo de mudança expressiva em gerações. Todas as vezes que a gente tem algum tipo de mudança na forma como o ser humano se relaciona, o design muda junto. E para você não ficar para trás, sucateado no design, você precisa ter a sua mente aberta e pensar como o mundo funciona hoje. Porque a forma como ele funciona hoje é a forma como a comunicação funciona. E a forma como a comunicação funciona é a forma como o design funciona também. E isso não acontece porque o design é a área da atualidade, o design é a área do momento, entendeu? O assunto do momento. Isso não acontece por causa disso. Isso acontece porque o design precisa acompanhar a comunicação atual. A gente vê por aí em painéis publicitários, termos atuais, gírias atuais, formas de falar mais atuais, coisas que não tinham uns anos atrás, mas que anos atrás aqueles painéis publicitários acompanhavam uma forma de falar, uma forma de se posicionar como acontecia naquela época, que hoje em dia já não tem mais sentido porque a gente teve uma troca grande de geração aí. É claro que os conceitos do design, os fundamentos, isso daí não muda, tá? Mas a forma como isso é aplicado, sim. E quando eu falo pra você aqui que é extremamente importante você como designer manter a sua mente aberta para o novo, eu não falo só sobre projeto não, tá? Eu falo sobre o mercado de trabalho num geral, no macro. Se você decidir ingressar hoje no design gráfico com um pensamento muito padrão, muito fechado, achando que design é mais uma dessas áreas que você vai pro escritório, faz o seu trabalhinho, recebe o seu dinheiro, volta pra casa, se você decidir condicionar o seu pensamento apenas para isso, você vai estar fechando portas para muitas possibilidades dentro da área. Então, quando você entra no design, você precisa entrar com aquele pensamento do o que eu posso fazer aqui? Quais são todas as opções, quais são todas as oportunidades, onde eu posso me lançar para conseguir algo novo? Onde eu posso inovar dentro dessa área? Isso é muito interessante de se pensar. O que o mercado de design está vivendo no momento? Porque é algo que muda muito, é algo que não se mantém o mesmo desde sempre. Eu sempre falo como design é democrático, é uma área de possibilidades, existem várias formas de você conseguir trabalhar e constantemente novas formas surgem e você precisa estar atento a isso. Pô, um designer que, sei lá, era designer em 2005. Naquela época não se passava pela cabeça dele provavelmente trabalhar com criação de conteúdo, trabalhar com infoproduto, coisa que hoje em dia é possível. Então vamos pensar num cara que em 2005 já era designer, beleza? Pô, em 2005 eu tinha 5 anos, mas esse cara ele já era designer em 2005. E aí a gente chega agora em 2024, num ano que a internet tá bombando pra caramba, você tem criadores de conteúdo pra todos os lados, você tem infoprodutores pra todos os lados. Pensa no cara que tá trabalhando com design desde 2005, a quantidade
quantidade de conteúdo, informação, a bagagem que aquele cara tem. Como ele poderia aproveitar todo esse conhecimento dele sem ser, vou no escritório, faço projeto, volto pra casa. Ou arrumo um cliente ali, faço um projeto pra ele, ganho meu dinheiro e ponto. Pô, esse cara tem muito conhecimento que ele pode utilizar de várias formas diferentes pra ganhar dinheiro com design gráfico. Isso só vai ser possível se ele abrir a mente e pensar o que eu posso fazer hoje. O que o mundo atual, com todas as ferramentas, tecnologia, conhecimento, me permite fazer. Quando você entra pro design gráfico, quando você se torna um designer, é muito importante você pensar em toda a evolução do mundo, analisar isso e pensar onde o design se encaixa naquilo. Como que você pode utilizar todas essas ferramentas ao seu redor para poder crescer como profissional. E isso é você manter a sua mente aberta, tá? O designer que lá atrás, sei lá, em 2015, viu as redes sociais como uma possibilidade de crescer o seu negócio, hoje em dia está muito mais bem posicionado do que o designer que teve a sua mente fechada e não fez. Um cara que, pô, 2015, quase ninguém produzia conteúdo pra caramba, quase ninguém utilizava as redes sociais para poder crescer o seu negócio. A gente teve um avanço muito forte nisso pós-pandemia. Mas o cara que conseguiu enxergar aquilo ali bem antes como uma oportunidade, agora ele tá num outro patamar. E isso só acontece quando você mantém a sua mente aberta pro novo. Então, se você decidiu começar no design gráfico hoje, você percebe que você tem uma mente muito fechada, um pensamento muito atrelado ao tradicional, tente mudar isso, tá? Esse aqui é o meu maior conselho pra você. Tenta acompanhar mais os avanços tecnológicos, tenta acompanhar mais a forma como o ser humano se conecta um com o outro e tenta se desafiar dentro disso. Porque o design gráfico é isso, né? O design é quase que um ser vivo em constante evolução, ele não se mantém estagnado. Não é uma profissão que você vai olhar hoje pra ela vai estar de um jeito e daqui a 10 anos ela vai estar igual. Tudo dentro do design muda, né? A tecnologia que você utiliza pra trabalhar, software, tudo isso muda. A forma como você se conecta e leva a informação, ela também vai mudar. Plataformas que você utiliza pra divulgar o seu trabalho também mudam. E é muito importante você se manter atento a essas mudanças e não fechar a sua mente pra elas. Se você fechar a sua mente, você vai acabar ficando pra trás. E pior, você vai ficar reclamando da área. Você vai falar, eu não consigo, design não tem futuro, design não dá dinheiro, igual esse povo insuportável que fica fazendo isso daí por aí. Não, design gráfico não vale a pena. Aí você vai ver o cara não tem uma presença nas mídias sociais, utiliza algum software extremamente ultrapassado, o cara não está atualizado no mercado, você vai bater um papo com ele parece que ele tá preso em 2010. Esse cara manteve a mente fechada. Você quer ser igual a ele? Eu acho que você não quer ser igual a ele. Então, por favor, seja um cara atualizado, tenha a mente aberta para as coisas. Se surgiu uma ferramenta nova, utilize. Se surgiu uma plataforma interessante para você divulgar o seu trabalho, utilize. Então, o meu conselho aqui para você é, olhe em volta com carinho, tá? Preste atenção em tudo que tem ao seu redor e pensa o que você pode estar deixando passar de oportunidade porque você tem a mente muito fechada para tentar. Se você conseguiu identificar alguma coisa, se agarra nela, experimenta, tenta, vê se gera algum resultado, vê se é interessante para você ou não. Não deixe as oportunidades passarem porque você é um cara chato, mente fechada e acha que, não, isso aqui eu faço há 5 anos, então vai ter que ser desse jeito pro resto da vida. Pelo amor de Deus! Que coisa mais insuportável! Eu espero muito que esse vídeo aqui tenha te ajudado de alguma forma. Se eu conseguir te ajudar, não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like.